Olá, aluno do segundo ano. Nós vimos na semana passada as relações trigonométricas do triângulo retângulo. E hoje nós vamos então ver os valores dessas relações para alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60. Vamos lá então? Então a gente esteve vendo a semana passada as relações trigonométricas do triângulo retângulo, né? Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, o ângulo reto é o ângulo A. Então a gente viu que tem a primeira relação, a gente falou no seno, que é o cateto oposto dividido por hipotenusa. Cateto são os lados, o nome que se dá aos lados do ângulo de 90 graus, e separado porque, por exemplo, o cateto do ângulo B é aqui, ó, Bzinho, cateto oposto. Porque ele é oposto. Se olhando através do ângulo B, você vai ver o Bzinho lá do outro lado. Ele não é lado do ângulo. Ao contrário do cosseno, né? Então, aqui no caso, o seno do B ou seno de alfa, aqui, o seno desse ângulo aqui, vai ser o B sobre a hipotenusa, que é o A. Já o seno do C vai ser aqui, ó, o Czinho sobre o A. O cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Se ele é cateto, ele é lado do ângulo de 90 graus. Se é adjacente, ele é lado do ângulo de 90 graus, mas também é lado do ângulo que eu estou estudando. Então, eu gosto de falar que é o cateto que está colado. Então, aqui, ó, C com C, Co com Co. Seno separado, cosseno colado. Então, o cosseno, por exemplo, do ângulo B, vai ser o cateto que está colado, no caso C, sobre a hipotenusa, que é o A. O cosseno do ângulo C, que seria o beta, vai ser o quê? O B sobre A. E repara bem, o seno de esses dois ângulos, o alfa e o beta, eles somam 90 graus. Quando dois ângulos somam 90 graus, nós dizemos que eles são complementares. E repara bem, alfa e beta são complementares. O seno do alfa, então, é igual ao cosseno do beta. Aqui, ó, o seno do beta é igual ao cosseno do alfa. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro quando eles são complementares, quer dizer, quando a soma deles dá 90 graus. E tinha também a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente também pode ser calculada seno dividido por cosseno. Então, a tangente do ângulo B, que seria o alfa ali, vai ser cateto oposto, B, cateto adjacente, C. A tangente do ângulo C aqui, do vértice C, que é o tangente de beta, ela vai ser o quê? C sobre B. Então, vamos aos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui com seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Para a gente fazer essa tabelinha, para saber de cor os valores desses seno, cosseno e tangente desses ângulos, a gente pode usar o seguinte artifício. Eu começo aqui, ó, ponho primeiro seno, depois cosseno e por último a tangente, porque a tangente a gente vai ter que dividir o seno pelo cosseno. E é 30, 45, 60, na ordem. Aí eu começo preenchendo aqui com 1, 2, 3. Ou eu volto ao contrário aqui, ó, 1, 2, 3, ou eu pego ao contrário agora, 3, 2, 1. O que eu vou fazer agora? Agora eu tiro raiz quadrada. Raiz de 1 é 1, não preciso colocar nada aqui. Raiz de 2, ponho a raiz aqui no 2, ponho a raiz no 3, ponho a raiz nesse outro 3, ponho a raiz no 2, no 1 eu não preciso pôr raiz, porque raiz de 1 é 1. Aí eu vou pegar todos eles e vou dividir por 2. E aí eu tenho, então, os valores
do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Então, vocês reparam aqui, ó, o 30 com 60, o seno de um, cosseno do outro. Seno de um, cosseno do outro. Eles são iguais. E aqui, ó, não dá para seno, cosseno, é o mesmo, né? Mas o complementar de 45 é 45 mesmo. E tangente? Então, a tangente eu vou dividir. Eu posso desconsiderar esse dividido por 2, porque se eu tenho o dividido por 2 no numerador e no denominador, eu vou cortar fora. Então, aqui daria 1 sobre raiz de 3. Conforme o que você estiver fazendo, você pode usar 1 sobre raiz de 3, mas se você for dar direto uma resposta, você não pode dar raiz no denominador. Então, você tem que racionalizar isso aí. Então, se você for racionalizar, você vai dar raiz de 3 sobre 3. Você vai multiplicar por raiz de 3, numerador e denominador, e vai achar raiz de 3 sobre 3. Agora, o ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Então, se eu divido dois números que são iguais, divido um número por ele mesmo, eu encontro 1. E a tangente de 60 vai ser raiz de 3 dividido por 1, que é a própria raiz de 3. Vamos fazer umas atividadezinhas só para a gente pegar o jeito? Então, aqui, ó, encontre os valores de x em cada caso. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo de 45 graus, tenho a hipotenusa e quero o cateto adjacente, o cateto que está colado. Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar cosseno. Então, cosseno de 45 graus vai ser o cateto colado, x dividido por 6. Mas eu sei quanto que é o cosseno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Aí eu passo esse 6 para o outro lado, multiplicando o raiz de 2 sobre 2 e simplifico. 6 dividido por 2, 3. Eu acho que o x é 3 raiz de 2. Lá na outra letra, na letra que está como F, essa atividade foi do ano passado, por isso que tá. Eu peguei as duas últimas. Então, aqui, ó, eu vou pôr um y aqui, porque eu quero x, mas eu só tenho o ângulo de 90 e o ângulo de 30. Então, eu tenho que aproveitar isso aqui, né? Eu tenho aqui, ó, o raiz de 10, raiz de 2, eu posso achar o y. Como é que eu vou achar o y? Eu vou achar o y por Pitágoras. Eu acho mais fácil achar por Pitágoras. Y quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado, que vai ser 2, mais raiz de 10 ao quadrado, que vai ser 10. Aí eu tiro que o y é raiz de 12. Raiz de 12, 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, então isso é 2 raiz de 3. Então, eu achei que o y é 2 raiz de 3. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho o cateto que está colado no ângulo, o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que é 2 raiz de 3, e quero achar a hipotenusa. O x aqui é a hipotenusa. Então, vamos lá, o que relaciona? Cosseno. O cosseno de 30 graus vai ser, então, 2 raiz de 3 sobre x. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, igual a 2 raiz de 3. Raiz de 3 eu posso cortar com raiz de 3, passo o x multiplicando e o 2 para o outro lado multiplicando, e eu encontro que o x é igual a 4. No exemplo aí eu tenho, para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base. Então, um dado importante aqui, 100 metros, está aqui no desenho também, 100 metros, e obteve um ângulo de 30 graus, também está colocadinho aqui no desenho, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 metros do solo, então aqui, ó, eu tinha 1,5 metros, e ele quer saber qual era aproximadamente a altura da torre. Então, ele quer saber essa altura da torre aqui. E ele me dá que raiz de 3 é igual a 1,7. Então, eu quero a altura da torre.
eu posso calcular o quê? Então, vendo esse triângulo retângulo aqui, eu tenho 30 graus e eu tenho essa distância, que é o cateto que está colado aqui, é os 100 metros, é o cateto adjacente, e eu preciso calcular esse cateto oposto para mim poder somar com esse 1,5 para achar a altura que eu estou procurando. Então, o que eu vou usar? Se eu estou precisando do cateto oposto e tenho o cateto adjacente, o melhor de se usar vai ser tangente. Então, a tangente de 30 graus vai ser esse tamanho x que eu estou procurando aí, que é o cateto oposto, dividido por 100, que é o cateto adjacente. Então, trocando aí, vai ficar 1 sobre raiz de 3, e aqui eu posso usar o sobre raiz de 3x, porque eu não estou dando resposta. Aí eu passo 100 multiplicando, né? 100 passa para cá multiplicando, vai ficar 100 raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3, ele mandou considerar 1,7. Quando você faz 100 dividido por 1,7, você encontra aproximadamente 58,8. É minha resposta? Ainda não. Para achar a altura, eu tenho que somar mais 1,5 m, que é a altura do teodolito. Então, somando aí, eu vou encontrar que essa altura é 60,3 metros. Então, essa torre tem aproximadamente 60 metros de altura. Fazer mais um? Mais um do banco de questões do CIMAV. Ele fala, considere o triângulo que é retângulo em C. Então, ele falou que o triângulo é retângulo aqui em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a. Então, ele pede o seno do ângulo A. Só que eu vou desafiar vocês a achar uma outra coisa, a achar o ângulo A, não apenas o seno de A. Então, vamos lá. Se eu olhar por aqui, o cateto oposto é o 5. Seno de A vai ser, então, 5, que é cateto oposto, sobre hipotenusa, que é 10. 5 sobre 10, eu acho que o seno de A é meio. Se eu quiser, já está aqui, letra D, eu sei que é meio. E se eu quiser saber que ângulo é esse? Uai, muito fácil. Vamos lembrar da tabelinha lá? Ela começa com seno. E o seno de que ângulo? Que é 1. Raiz de 1 sobre 2. 30 graus. Então, dá para mim saber também, não somente qual que é o seno, mas qual que é o ângulo, porque eu sei os ângulos notáveis. E uma última questão aí para a gente fechar, do banco de questões do CIMAV também. A altura de um triângulo equilátero divide-o em 2 triângulos retângulos, com ângulos agudos medidos 30 e 60 graus, como os da figura. Conhecendo as medidas dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 graus e 60 graus. Desse modo, o valor de seno de 30 mais cosseno de 60 é... Gente, seno de 30, cosseno de 60 é a mesma coisa, porque eles são complementares. Então, seno de 30 é igual a cosseno de 60. Seno de 30, eu posso calcular... Aqui, ó, cateto oposto, posso calcular o cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto x sobre 2, sobre hipotenusa x. Então, aqui eu achei que é x sobre 2x sobre 2, achei que o cosseno de 30 e o seno de 30 e o cosseno de 60 é igual a meio. Somando meio mais meio, eu encontro 2 sobre 2, que é igual a 1. Seno de 30 mais cosseno de 60 é 1. Letra A. Então é isso, pessoal. Nessa semana nós aprendemos os valores de seno, cosseno e tangente dos principais ângulos, os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Espero vocês na próxima semana. Até lá!